Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre missões transculturais e o tema que me foi proposto hoje para falar foi o desafio da urbanização na transculturalidade, na missão transcultural. E eu me sinto particularmente feliz em tratar desse tema, porque junta duas matérias que eu dou, que são missões urbanas e também essa questão da missão transcultural. Esses dois aspectos, agora o que nós estamos tentando ver é como é que nós podemos usar do fato de que as cidades possuem tantas culturas inerentes nelas, né? E as cidades são tão cosmopolitas em alguns casos que elas podem ser um enorme gancho para a ação da missão que nós chamamos transcultural, porque é transmitir o evangelho em outra cultura. E, por mais que pareça anacrônico falar de missões transculturais ligadas às missões urbanas, nós precisamos considerar que cidades cosmopolitas, onde muitas pessoas se mesclam, culturas diferentes se mesclam, se torna um campo missionário transcultural impressionante. Vocês já imaginaram a logística que temos quando nós enviamos um missionário a um campo transcultural? O custo que isso envolve, o treinamento que isso envolve, o deslocamento e, além do mais, nós não sabemos se esse missionário transcultural vai conseguir se adaptar lá. E nem por quanto tempo. Às vezes o missionário fica 5, 6 anos e nem aprendeu a língua direita, ele já volta, né? Eu vi uma estatística assustadora dizendo que os missionários brasileiros, eles ficam na média, menos de 2 anos no campo, né? E aí fica uma pergunta, e se Deus nos desse a graça de alcançar aqueles que por alguma razão, seja por trabalho, seja por estudo, ou seja porque estão fugindo de situações de pobreza ou situações políticas, e eles estão saindo por perseguições religiosas dos seus países, se eles viessem para o nosso país e que aqui eles encontrassem, na cidade onde nós pastoreamos, um espaço para entender o Evangelho e, posteriormente, quando as situações no seu país de origem se tornassem normalizadas, eles voltariam para se tornar missionários na sua terra. Bem, é muito interessante. Existem 2 casos no Novo Testamento em que missionários foram imediatamente enviados para a sua terra. Um deles estava no contexto urbano, o outro não, mas presta atenção. Um é o tesoureiro da rainha de Candace, né? Candace provavelmente era um título da rainha da Etiópia, de uma região, e Atos 8, a Bíblia diz que Filipe evangeliza esse homem, um homem nobre, numa carruagem, e quando ele evangeliza, Filipe volta para Azoto, ou é levado pelo Espírito para Azoto, e o homem que mexia, que era o primeiro-ministro oficial, que mexia com as finanças daquele país de origem, volta para ser missionário, né? E é muito interessante aí, porque no caso desse eunuco, que era um homem que tinha uma posição de destaque, ele vai voltar para ser um missionário na sua própria terra. Na tradição da igreja, Santo Irineu, um dos pais apostólicos, no livro famosíssimo dele chamado Adversus Aereses, ele que seria traduzido por Contra as Heresias, um trabalho teológico antignóstico primitivo, ele fala desse eunuco etíope. Este homem, diz ele, abre aspas, este homem, Simeão Bacos, o eunuco, também foi enviado para as regiões da Etiópia para pregar o que ele próprio acreditava, que havia um Deus pregado pelos profetas, mas que o Filho de Deus já havia feito sua aparição em carne humana e tinha sido levado como ovelha ao matadouro e todas as outras declarações que os profetas fizeram a respeito dele. Portanto, meus irmãos, fecha aspas aí, né? Tudo leva a crer que esse homem se tornou agora, no seu país de origem, um missionário. Voltou para o seu país. A sua conversão ali se torna agora uma conversão que vai muito além, né, da região da Judéia e agora sai da Samaria e vai para os povos distantes de Jerusalém. Agora, um exemplo mais clássico de um contexto urbano, de uma pessoa que se converte no contexto urbano, é do endemoniado gadareno. Em Marcos 5, há o registro
dessa experiência. Jesus atravessa o mar, se encontra com esse endemoniado e os demônios são colocados em 2.000 porcos, e esse endemoniado gadareno que vivia se cortando e gritando à noite entre os sepulcros, num espetáculo dantesco ali naquela região, quando ele é liberto, a Bíblia diz que ele foi colocado assentado em imperfeito juízo, né? E quando ele é liberto, ele então agora, vendo Jesus indo embora, a Bíblia diz que ele procura Jesus, querendo ir com Jesus. Ele disse: não quero ficar mais nesse lugar aqui não, eu quero ir para Jerusalém contigo. E sabe qual foi a resposta de Jesus? É surpreendente isso, porque esse cara não tinha um discipulado, ele não tinha uma mentoria, não tinha um treinamento, não tinha nada. Mas olha o que Jesus diz para ele: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que são 10 cidades, contexto urbano, né? Tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Ou seja, o que ele tinha, a única arma que ele tinha, era de fato a sua própria história. Era o testemunho dele absolutamente efetivo. Então aí nós podemos perceber como a cidade pode ser um espaço de oportunidade para você ministrar a pessoas que num alcance muito além da sua própria cultura. Esse homem foi abençoado dentro de uma cidade, né? Dentro da urbis ali, onde ele estava, e ele vai para o mundo, extrapolando as fronteiras de Israel. Ele pregou muito antes dos discípulos, ele se tornou o primeiro missionário entre os gentios. Então, se perguntar para você qual foi o primeiro missionário no Novo Testamento, você vai dizer, quem foi o primeiro missionário aos gentios, você pode dizer, o primeiro missionário foi exatamente um endemoniado gadareno, né? Curado, liberto do seu problema, né? Então, podemos afirmar que os campos missionários transculturais podem ser divididos em 4 grandes categorias. Primeiro, línguas e povos distantes geograficamente. Então, são aqueles povos que só poderão ser alcançados com esforço diligente, transposição geográfica, mudança de país. E dentre esses grandes desafios que nós temos de missões transculturais, encontra-se a clássica janela 1040, que se você pega um mapa mundo, e você o coloca numa forma espichada assim, se você traçar uma linha no paralelo 1040, são esses países que estão exatamente naquela linha ali, que nunca foram alcançados pelo Evangelho. Em todo o mundo, gente, há 2.000 povos sem o conhecimento do Evangelho. Existem cerca de 3.000 línguas sem nenhum verso bíblico em seu idioma. E existem 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Sem falar dos outros 2 bilhões que estão junto com as pessoas evangélicas, mas também não são crentes, né? Então esse é o primeiro grupo, esse primeiro grupo compõe aqui as línguas e povos distantes geograficamente. Mas o segundo grupo transcultural que a gente pode falar são aqueles que são alcançados e vivem em aqueles povos não alcançados que vivem em nosso próprio país. O que é isso? São as pessoas que estão conosco, mas que não são alcançadas e que são desafios tremendos transculturais. Num levantamento realizado em 2009, Ronaldo Lidório fez o seguinte comentário no artigo O Cenário Indígena Brasileiro e a Atuação Missionária Evangélica. Ele diz o seguinte, abre aspas: vivemos em um país onde há oficialmente 250 etnias indígenas, perfazendo a população aproximada de 700.000 pessoas. Segundo o pesquisador Paul Botrel, apenas 4 etnias, Catuena, Mauaiana, Waiwai e Xerel, possuem a Bíblia completa em seus idiomas. 34 dispõem do Novo Testamento e outras 59 contam com porções bíblicas. Apesar, diz ele, continua, apesar das 25 agências missionárias que bravamente atuam entre os índios em nosso país, ainda contamos com um vasto campo que necessita de evangelho. 103 grupos permanecem sem presença missionária e 180 não possuem uma igreja local entre eles. Esse é o desafio de povos não alcançados vivendo no nosso próprio país. Não é um desafio impressionante, né? Portanto, há um forte apelo aí das minorias, né? E ao falar de missões transculturais, nós não podemos deixar de olhar com profundidade
os desafios e as oportunidades que as grandes cidades trazem quando se fala em alcançar povos não alcançados. Então, esse é um desafio. O terceiro grupo transcultural que a gente pode pensar é os povos menos alcançados dentro da cultura específica nossa, né? No artigo também do Lidório, quem são os menos evangelizados do Brasil? O autor comenta que no Brasil há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados. 7 deles socioculturais e 1 socioeconômico. Vamos lá nos 8 grupos, vocês verem como é uma barreira quase que transcultural. A gente não chama de transcultural, mas são povos menos alcançados dentro da cultura específica, no caso, dentro do Brasil. Primeiro grupo menos alcançado no Brasil, e aí envolve a transculturalidade, são os grupos indígenas, com 107 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Essas etnias têm pouco ou nenhum conhecimento de Cristo e elas se espalham por todo o Brasil, em forte concentração no Nordeste e no Norte do país. O segundo grupo que nós vamos encontrar é o grupo dos ribeirinhos. Na Bacia Amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil destas comunidades. Que desafio, não? Terceiro grupo, que é transcultural, viu, gente? Dentro do Brasil, é o grupo dos ciganos, né? Sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos no Brasil e apenas 1.000 deles se declaram crentes no Senhor Jesus. E os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades, seminômades ou sedentárias, e é um grande desafio transcultural. Quarto, é o grupo sertanejo, né? Deus tem levantado muitas pessoas para trabalhar no meio do sertão nordestino nos últimos anos, né? Há grandes missões fazendo bons trabalhos aí, centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados e muitas igrejas têm sido plantadas, mas há ainda 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto grupo é o grupo dos quilombolas, que são formados por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. A maioria deles escravos fugitivos que se ocultavam em lugares pouco acesso, fugindo dos seus senhores. Há possivelmente 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo que 3.524 são oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 dessas comunidades ainda permanecem sem a presença de uma igreja evangélica. Sexto grupo é o grupo dos imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes ao longo prazo e há cerca de eles têm uma população de 300 mil pessoas estimadas. Dentre esses, 27 são países onde há plena liberdade para o envio de missionários ou pregação do Evangelho. Ou seja, dificilmente nós conseguiríamos enviar missionários para diversos países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro, mas que poderiam ser evangelizados no nosso país e irem para a sua terra, fazendo assim uma belíssima transição do Evangelho na transculturalidade, dentro de um contexto urbano. O sétimo grupo que a gente poderia colocar são dos surdos, ou com pessoas com limitações na comunicação. E há cerca de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país. E menos de 1% deles se declara crente do Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias, especialmente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. Oitavo, olha que coisa curiosa. Tem um grupo aí para ser atingido. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Curioso, né? O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas é socioeconômico. E divide-se em dois extremos, os mais ricos entre os ricos e os mais pobres dos pobres. São dois grupos muito difíceis de serem alcançados pelo Evangelho no Brasil. As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é inexpressiva nessas áreas. São pouquíssimos ministérios voltados para os mais ricos, entre os ricos, e os mais pobres
entre os pobres, né? E eu queria falar, portanto, já que estamos falando do desafio da urbanização, da transculturalidade, na missão transcultural, eu quero gastar um pouco de foco aqui na questão dos imigrantes. Os imigrantes são um grande desafio para nós. Apesar de ter sido citado no tópico anterior, eu gostaria de enfatizar que o desafio missionário entre os estrangeiros que moram em nós é imenso. Há um artigo chamado Migração no Brasil, Quem Vem para Cá, né, que diz o seguinte: o relatório World Migration Report, publicado em 2018 pela Organização Internacional para as Migrações, revelou que entre 2010 e 2015 a população de migrantes que vive no Brasil cresceu 20%. São 713 mil estrangeiros residindo no país, dos quais 207 mil vêm de outros estados sul-americanos, tendo a presença de estrangeiros vindos desse subcontinente, né? E 20% dos movimentos migratórios são 70% são intra-regionais, ou seja, estão aqui, né? São os irmãos, mas também há um fluxo crescente de europeus mudando para a América Latina. Tá? Muitos deles são pessoas que têm uma aposentadoria boa no país ou que pegam todos os seus recursos e dizem, cara, eu posso viver bem com o que eu tenho, não na Europa, né? Mas eu posso viver bem na América Latina com esse dinheiro, né? E em 2015, cerca de 700 mil estrangeiros vindo da Europa estavam morando já na América do Sul. Não é surpreendente o número desse? Então, estatísticas não oficiais afirmam que só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, existem cerca de 400 mil bolivianos trabalhando na clandestinidade e em subempregos. O Brasil é o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Cerca de 1,6 milhões de pessoas são japoneses e descendentes. Entre os árabes, no Brasil, o Itamaraty afirma que existe de 7 a 10 milhões de descendentes de libaneses no Brasil. Embora apenas 0,9% dos brasileiros brancos entrevistados tenham dito que vieram de uma família libanesa ou oriental, né? E de acordo com o censo de 2010, existem 35 mil muçulmanos no Brasil. Você quer alcançar os muçulmanos? 35 mil muçulmanos. E as entidades islâmicas afirmam que são 1,5 milhão de islâmicos no Brasil. Talvez seja um overestimation, né? Estimando demais, mas muitos deles moram em lugares específicos, né? Existem no Brasil hoje 13 mesquitas e 8 mussalas, que são capelas, seria uma espécie de sinagoga, onde não existe um imã, um líder espiritual presente, são as mussalas, né? E a maioria desse grupo está se concentrando no Paraná, né? Foz do Iguaçu de forma muito especial, também em São Paulo e alguns bolsões aí também no Centro-Oeste. Para você ter ideia, por exemplo, Anápolis tem uma mesquita, cidade aqui onde eu sou pastor, e no Centro-Oeste do Brasil, né? E isso tudo se constitui um grande desafio missionário para as igrejas, né? E isso pode ser feito com cuidado dentro da cidade. A partir do contexto urbano, nós podemos fazer um ministério transcultural. E com o agravamento, por exemplo, da Venezuela, o fluxo de cidadãos venezuelanos para o Brasil cresceu maciçamente nos últimos anos. Entre 2015 e 2019, o Brasil registrou mais de 178 mil solicitações de refúgio e de residência temporária. A maioria dos migrantes está no país, na fronteira norte do Brasil, no estado de Roraima, né, em Boa Vista, capital do estado. E mais de 6,3 mil pessoas e 2.500 são, desses 6.500 pessoas, 2.500 são crianças e adolescentes. E existem cerca de 32 mil venezuelanos morando só em Boa Vista. Então é um desafio tremendo aí de evangelização. Se a igreja tiver estratégia e intencionalidade, ela poderá alcançar povos transculturais com a mensagem do evangelho dentro do próprio contexto urbano. Então, o desafio é exatamente esse. Nós temos, então, um grande desafio na missão transcultural.
Mas os desafios não param por aí, na questão da transculturalidade no contexto urbano, né? Por exemplo, você vai encontrar nas cidades também as suas tribos, yeah? Povos, grupos, subculturas, submundos que estão aí dentro, ao lado da gente. E toda cidade esconde e atrai as subculturas e os guetos. Eles possuem um jeito próprio de se vestir, um jeito próprio de ver o mundo, de se comunicar, a cosmovisão deles é diferente. E tudo isso é um desafio na missão da transculturalidade, porque só pessoas que tenham a alma voltada para essa questão da transculturalidade poderão transpor as barreiras que esses guetos criam e adentrar esse universo tão incompreensível de culturas tão pouco estudadas ou de culturas que emergem e brotam e criam a sua própria forma de ser. A cidade não apenas tem as suas tribos, mas a cidade também precisa considerar a linguagem. Lidar com essas tribos exige de nós uma construção de uma linguagem simbólica distinta, para que haja comunicação mais efetiva. A linguagem vai desde gírias, expressões corporais, musicalidade, roupas. A linguagem corporal também comunica muito nesse contexto. E quem quiser fazer parte do grupo precisa aprender como se comunicar. Caso contrário, não será aceito nesse grupo. Temos um outro aspecto a considerar, que é a cidade, os excluídos da cidade. Uma das características dos centros urbanos é a capacidade de criar seus pares sociais e excluir aqueles que não se encaixam nos modelos e expectativas presentes. Exclusão social normalmente gera o afastamento das pessoas do sistema predominante. Então, as igrejas, da forma como elas são construídas, elas dificilmente serão capazes de transpor essas culturas e chegar no coração dessas pessoas que também precisam do Evangelho. Essas pessoas excluídas, elas não têm acesso a bens de consumo, a serviços básicos, muitas vezes não têm condições mínimas de higiene, de sistema de saúde, de segurança, né? Os grupos excluídos têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, torna-se cada vez mais difícil a sua ascensão social, e isso vai perpetuando um ciclo histórico familiar de pobreza, de fome, de rejeição, de violência, né? E as exclusões podem ser de diversos tipos. Pode ser exclusão de gênero, pessoas que adotam um estilo de vida sexual socialmente reprovado. Pode ser uma exclusão cultural, né? Pessoas que pertencem a minorias. Pode ser uma exclusão étnica, né? Por exemplo, às vezes as pessoas sofrem rejeição de pessoas que vêm de determinados países, aí não são bem vistos. Por exemplo, se você vem da Venezuela e vai para a Colômbia, ou você vem da Venezuela e quer entrar no Brasil hoje, no norte do país, em Roraima, no Acre, você vai encontrar muita oposição, você não é bem aceito, né? E existem as exclusões que a gente chama de exclusões patológicas, que se trata do indivíduo que é portador de uma doença ou de uma deficiência e que são excluídos ali por causa disso. E ainda temos um outro grupo dos excluídos religiosamente. São pessoas que não seguem as religiões mais aceitas, e são pessoas estranhas, místicas e tal, que elas são excluídas por adotarem o seu estilo religioso. Aqui em Anápolis nós temos um povo que saiu da Igreja Católica, eles se consideram católicos, mas eles não são mais parte da Igreja Católica. E você vai lá onde eles moram na periferia da cidade aqui, e as casas deles são tudo estranhas, os homens todos que trabalham lá, eles usam aqueles chapelões como se fossem de bruxos, aquela coisa toda, né? E como é que você se aproxima de grupos como esse? Né? Como é que você toca nisso aí? Isso é uma coisa completamente transcultural, exige um desafio profundo de adaptação, de envolvimento, de amar essas pessoas, né? E a cidade também tem as suas elites. Esse é um outro grupo também, né? Um setor igualmente negligenciado pela mensagem do Evangelho, que são os ricos, né? Então, como é que você chega ao coração dessas pessoas? Se é possível, como é que nós podemos penetrar, por exemplo,
no grupo dos ricos que moram em condomínios fechados e apartamentos de luxo, cheios de guarda, de proteção, de segurança, né? Como é que nós vamos entrar nesses lugares e comunicar a mensagem do Evangelho? Mas temos um outro grupo também que é muito importante para a gente poder focar, que é o grupo dos estudantes. Esse é outro desafio missionário que temos nos centros urbanos, com aqueles que saem das suas cidades e vêm para as universidades para ingressar nas escolas, para se preparar, ou que frequentam escolas públicas e privadas e por isso precisam sair da sua cidade porque vão atrás de melhores escolas. E como é que nós vamos alcançar também essas pessoas? As universidades ainda se constituem um grande campo missionário. Estatísticas americanas afirmam que 80% dos moços da igreja nos Estados Unidos, quando saem das igrejas, eles se afastam da igreja. Quando eles vão para as universidades, eles se afastam da igreja. 60% nunca mais volta. 20% volta eventualmente lá na frente. Nós perdemos 60% dos jovens quando eles vão para as universidades. Isso não é um enorme desafio? Essa estatística, obviamente, é americana, mas eu fico me perguntando, será que as estatísticas do Brasil são diferentes? Quantos moços saem da adolescência e nunca mais voltam para a igreja? Pode até vir, passear e tal, mas não tem compromissos maiores. Preciso do Evangelho. Diante disso aqui, eu queria fazer algumas considerações. Pensando na questão do desafio da urbanização na visão transcultural, né? Pensando em trazer isso aí, essa conexão entre o contexto urbano e missões transculturais, 4 considerações para mim são importantes. Primeiro, cada uma dessas subculturas possui linguagem específica e devem ser alcançadas com muito cuidado se desejamos que elas sejam atingidas pela mensagem de Cristo. Se você deseja fazer ministério de misericórdia na cidade, você precisa entender a cosmovisão de cada um dos mendigos ou grupos minoritários e vulneráveis que você vai encontrar. Se você não transpor essa barreira da subcultura, a sua mensagem, a mensagem do evangelho que você deseja pregar, ela está comprometida. Então, cada uma das subculturas possui uma linguagem específica e deve ser tratadas dessa forma, com linguagem específica. Segundo, para se envolver no ministério de cada um desses grupos específicos, é preciso também ter um chamado específico, porque tanto os grupos dos privilegiados quanto o grupo dos excluídos precisam ser considerados na condição em que eles se encontram. Algumas pessoas são efetivas na comunicação com determinados segmentos, porque conhecem exatamente as suas necessidades, a linguagem, sabem responder suas perguntas com a mensagem do Evangelho. Terceira consideração. Para cada um desses grupos é necessário que haja também, não apenas um chamado específico, mas dons específicos. Sabemos que quando Deus chama alguém para uma determinada missão, Ele capacita essa pessoa dando os dons. De outra forma, nós seríamos incapazes de comunicar eficazmente. Por meio do Espírito Santo, os dons são dispensados à igreja e por meio deles, Deus edifica a sua igreja. Alguns anos atrás, eu conheci um grande compositor, músico, negro, evangélico na Bahia. Um homem genial, muito bom cantor, muito bom músico, né? Talentoso, eclético. E esse cara, por ser negro, ele encafifou que ele queria se aproximar de um grupo extremamente fechado em Salvador chamado Rastafaris. Se você conhece um pouco da cultura Rastafari, é um gueto. Eles usam roupas deles, do estilo deles, eles usam o cabelo penteado deles, é parecido, né? E assim por diante. Então o que fez o João Marcos? O João Marcos vestiu-se na pele desses caras e começou a tocar violão com eles. Muito bom músico, negro, identificado, cabelinho Rastafari, chapeuzinho Rastafari, e de repente ali ele está alcançando pessoas. Na última vez que eu conversei com o João Marcos sobre esse assunto, ele me falou que já tinha mais de 10 Rastafaris convertidos a Jesus naquele grupo pela influência dele e pela pregação do evangelho dele naquele lugar. Não é maravilhoso pensar nisso aí? Bem, eu queria dar um outro exemplo agora de Anápolis, que mostra como esse negócio de dons, né,
específicos, ele é fundamental. Aqui em Anápolis, o pastor Wildo dos Anjos foi um homem que desde cedo ele se sentiu muito apaixonado e preocupado com a situação dos mendigos. E ele saía nas ruas depois do culto para poder distribuir marmita, para ajudar, para conversar com os mendigos, uma enorme paixão por esse grupo de pessoas. E ele criou a Missão Vida. A Missão Vida hoje tem mais de 10 bases espalhadas no Brasil inteiro para recolher pessoas de rua. É um ministério muito específico, existe um chamado muito específico e dons muito específicos. Mas Deus tem usado poderosamente esse irmão. Se eu não me engano, na minha estatística aqui, são cerca de 800 pessoas que atualmente são atendidas nesse ministério de acolhimento de mendigos. Agora, o que é interessante, olha como é desafiadora a coisa. O pastor Wildo quis levar essas pessoas para a igreja dele. E a igreja dele não foi capaz de acolher e ele resolveu, então, criar uma igreja. E ele criou a Missão, a Igreja Vida. Dentro da Missão Vida, ele criou agora uma denominação. Tá? Por quê? E aí o último ponto que eu queria considerar é que nenhuma igreja poderá ser relevante para todos os grupos. Portanto, é necessário investir a energia no grupo para o qual Deus designou a igreja para realizar. Né? Então, é muito importante pensar nisso aí. É muito importante considerar isso. Isso tem alguns riscos aqui que eu queria avaliar com vocês. Né? O risco que nós temos aqui, e a crítica já tem sido amplamente discutida e avaliada, por exemplo, Rick Warren fala do princípio da unidade homogênea, de que pessoas, igrejas com certas características atingem um determinado público e que ela deveria se concentrar nesse grupo específico de missão. E aí eu tive o privilégio de passar um tempo com Mark Dever em Washington, um grupo aqui do Brasil, ficamos 10 dias lá com eles. E o Mark Dever, ele é absolutamente contrário a essa posição. Ele diz o seguinte: o evangelho não nos autoriza a pensar dessa forma. E na igreja dele, ele recusa a ter grupos homogêneos. Negros têm que sentar com brancos. Na igreja dele, os jovens têm que sentar com velhos. Homens têm que sentar com mulheres. Não existem grupos divididos. O Dr. Russell Shedd fez uma explanação maravilhosa certa vez de Efésios 3:10, que diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestes. Ele disse, a igreja tem um papel fundamental na obra, no plano de Deus. Por quê? É pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos principados e potestades, dos poderes invisíveis e poderes visíveis. É isso que ele diz. E ele fez uma exegese da palavra para que pela igreja a multiforme sabedoria. Multiforme, a palavra multiforme, ele diz, no grego aqui é policromia. E ele afirma, o que o texto está dizendo é que as igrejas de Jesus, elas possuem uma forma policrômica, várias cores distintas. E isso é a forma como o evangelho atinge as pessoas. Porque determinadas igrejas com determinado perfil, elas possuem mais facilidade para alcançar determinados grupos. Um grupo na igreja com dons e vocações e chamados diferentes, eles podem alcançar uma geração e podem alcançar determinados segmentos com essa forma de ser. Então tá aí, você pode fazer a consideração que você quiser em relação a isso aí, né? Mas para encerrar, alguns desafios contemporâneos no Ministério Transcultural dentro do contexto urbano. Tentando dar um desfecho aqui a essa discussão, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos trabalhar com visão de reino. A única forma que nós temos realmente de alcançar as cidades e alcançar o mundo é trabalhando com visão de reino. Uma igreja apenas, ela não abarca todos os desafios que uma cidade apresenta. A igreja local, ela é muito menor do que o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja local. Com a multiplicação das denominações e a competitividade acirrada entre elas, quase nunca nós celebramos o avanço do reino.
E eventualmente até nos tornamos invejosos do sucesso de outras igrejas. O que é que está impedindo a celebração? É porque nós entendemos pouco o reino de Deus. O reino de Deus transcende a sua igreja local, a sua denominação. Nenhuma igreja tem um monopólio do Espírito Santo. Nem todas as igrejas, nenhuma igreja tem todos os dons e todas as competências. Então, com a visão de reino, trabalhando a visão de reino, o evangelho pode avançar muito mais e ser muito mais eficiente. Segunda coisa, nós precisamos, com isso, estabelecer parcerias intencionais. Quanto a isso, eu diria, se cada igreja possui peculiaridades e estratégias diferentes, seria oportuno que elas aprendessem a cooperar umas com as outras. Mais uma vez, a dificuldade aqui que encontramos está na disputa e na competição. Mas como seria positivo se criássemos ministérios não que competissem entre si, mas que formassem uma coalizão do bem, ou coalizão missionária, para alcançar segmentos com maior efetividade para a glória de Deus. Isso envolveria recursos humanos, conhecimento técnico e finanças. Igrejas ricas poderiam ajudar a construir relacionamentos e projetos, ajudar financeiramente, ajudar com técnica, ajudar com estudo, com treinamento. Essas parcerias incrementariam as ações e glorificariam a Deus. E glorificam a Deus, né? Precisamos entender também o chamado que Deus nos dá. Muitas vezes a gente gasta muita energia fazendo o que Deus não nos chamou a fazer. Um colega meu disse uma vez uma coisa muito importante sobre si mesmo. Ele disse que parou de sofrer em relação aos dons dele porque ele descobriu uma frase que fez todo sentido. A frase diz o seguinte: quando eu sei que não sei, não dói. Eu vou repetir. Quando eu sei que não sei, não dói. Ou seja, ninguém pode ser tudo para todos, embora o evangelho seja para todos. Então nós não podemos entender que Deus, na sua infinita misericórdia, está fazendo isso também com a sua igreja, com o seu corpo. Quando Paulo e seus colegas quiseram ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu, Atos 16:6. Depois eles quiseram ir também para a Bitínia, o Espírito Santo também não permitiu, Atos 16:7. E eles foram obrigados a ficar em Troade. Fazendo o que em Troade? Nada, porque em Troade não há missão. Eles não fizeram missão em Troade. Mas a parada em Troade foi estratégica. Por quê? Ela veio de Deus. Era o tempo de silêncio, é o tempo de ouvir e de aprender. E foi em Troade, onde eles não fizeram ministério, onde não fizeram missão, que Deus deu a grande visão deles. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Por que Deus não permitiu que os discípulos fossem para a Ásia e os direcionou para a Europa? É porque Deus tinha um chamado específico para os seus filhos e os orientou sobre o que deveriam fazer. Nem tudo o que queremos fazer, Deus está nos mandando fazer. E às vezes Ele vai intervir diretamente dizendo não. Porque Deus eventualmente quer nos levar para outro lado, que nós não estamos considerando, não queremos ver. Paulo foi capaz de perceber o plano de Deus. Nós precisamos também, meus queridos, de uma visão definida e clara da realidade urbana. E como ela pode impactar o mundo e não apenas a sociedade. Eu acho que esse ponto é um ponto extremamente interessante. Quando nós consideramos a realidade sociológica concernente a imigrantes, estudantes, empresários, povos de cultura distinta, estrangeiros, locais, subculturas, nós precisamos entender que todas essas subculturas podem impactar o mundo se a mensagem do Evangelho for aplicada aos seus corações. Quando Josué se estabeleceu em Siló, eles precisavam fazer um levantamento melhor para que a distribuição da terra fosse feita com critérios de justiça. E sabe o que eles fizeram? Naquela época, se você ler em Josué capítulo 18, você vai encontrar 6 vezes a expressão: façam um gráfico da terra. Josué 18:4, 18:6, 18:8, aparece 2 vezes, e 18:9. O que eles queriam? Eles queriam ter uma fotografia geral da Terra. E mesmo depois de 3.000 anos, nós precisamos fazer exatamente a mesma coisa. Questões importantes a serem levantadas na cidade, para que o Evangelho, a missão transcultural possa ser mais efetiva. Primeiro, quais são os maiores desafios que nós temos na nossa cidade? Segundo, em quais desafios a minha igreja local precisa estar envolvida?
Terceiro, o que é possível fazer? Há muitas demandas, mas nós não podemos resolver tudo e nem podemos ir em todas as direções. Outra pergunta, onde nós podemos ser mais relevantes e efetivos? E a última pergunta, onde Deus realmente quer que estejamos gastando nossos recursos pessoais, financeiros? E por último, meus irmãos, eu diria, ore pela sua igreja, ore pela sua cidade, mas não perca a perspectiva do mundo. É aquele velho slogan que diz o seguinte, né? Pense grande, mas comece pequeno, né? Haja localmente, mas pense globalmente. É isso que nós precisamos fazer. A verdade é que Deus não quer impactar apenas a sua cidade com os recursos que Ele tem dado a essa igreja. Toda igreja genuinamente bíblica precisa ser parceira de Deus na evangelização do mundo, na obra missionária do mundo. Quando você observa o desafio da sua cidade local, considere que ali pode ser apenas o ponto onde Deus está querendo colocar fogo no mundo. E a sua igreja não existe para si mesma, nem é um foco para intramuros, mas a igreja ela possui um chamado muito maior do que ela e ela precisa ter um olhar para o mundo. A obra missionária começou em Jerusalém. Os discípulos parecem ter perdido, porém, a visão inicial. E só depois, com a perseguição, é que eles conseguiram ter a visão global e gastar a energia nessa visão global. Eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Da cidade para o mundo. Da cidade para o mundo. De Jerusalém deveria sair a mensagem. Da nossa igreja local para o mundo. É daqui que saem missionários. É daqui que essas pessoas que são hoje alcançadas podem alcançar e abençoar o mundo inteiro. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor esteja contigo e te inspire. Amém.